sobre a anistia e sobre a PEC 8. Aquele movimento de pessoas nas ruas era uma revolta, e essa revolta ela é válida. Ela só não, ela passa a não ser válida quando existem crimes, quebradeira e tal. Aí nós podemos até, nós discordamos. Mas a revolta é porque um ladrão, na concepção das pessoas que eu conversei, um ladrão estaria prestes a subir a rampa e posteriormente subiu a rampa. Então esse era o entendimento do povo brasileiro. O povo não aceitou aquela maracutaia na época de se livrar o presidiário, o ex-presidiário Lula e cancelar todos os processos, cancelar seus crimes por questão de competência da 13ª Vara. Então, no entendimento de grande parte do povo brasileiro, ou pelo menos daqueles um pouco mais inteligentes, mais esclarecidos, Lula, sim, um criminoso. Agora, claro que nós temos que entender que o STF tem poder para cancelar os processos, cancelou. Hoje não podemos falar que ele é um condenado, ele é um ex-condenado, ele foi preso, isso ninguém apaga da história. E os brasileiros de bem, as famílias, inclusive com muitas crianças, não aceitavam um condenado ou, no mínimo, um ex-condenado por corrupção subir a rampa e nos governar. Essa era a revolta das pessoas com as quais eu conversei. Não tem nada a ver com golpe. É impossível dar um golpe daquela maneira, mesmo que essas pessoas ficassem 5, 6 dias dentro dessas casas de leis do STF, ou mesmo do Palácio do Planalto. Impossível se falar em golpe, sem armas, sem apoio das Forças Armadas, sem grupos armados. Então isso é falácia. Isso é conversa fiada. Com relação à PEC 8, é importantíssimo, ela é um primeiro passo para começar a frear os desmandos do STF. O STF entendeu, de uns tempos para cá, que eles mandam no Brasil. Eles não mandam no Brasil. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro. E quem representa o povo brasileiro é o presidente e os deputados e senadores, que são eleitos pelo voto. Os ministros não representam nada. Esses dias o ministro Toffoli disse que eles têm 100 milhões de votos. Tem o nariz dele que ele tem 100 milhões de votos. Ele não tem nenhum voto. Se ele sair para vereador, é perigoso ele perder. Então eles não, então tem que ser freados. Eles só prestam para soltar bandidos e criminosos. Cabral foi condenado a 400 anos. Cumpriu 6 e está solto. E pessoas, porque pintaram de batom e porque defecaram no banheiro do STF, eu também pergunto, aonde que defeca se não for no banheiro? Tá certo que não é nas paredes, mas deviam estar soltos também. PEC nesse momento, depois, no tempo de liderança, eu vou me reservar para comentar as demais situações, porque eu acho que essa PEC ela é de extrema importância para resgatar a autoridade do parlamento e para corrigir situações que lá atrás, talvez o Constituinte tenha votado sem entender que chegaremos a um momento em que o Supremo se arvoraria em tomar o lugar do legislador. E hoje, como disse o deputado Arthur Maia, um ministro do Supremo, numa canetada, ele suspende uma decisão de 513 deputados, 81 senadores. Então, esse é um absurdo que precisa ser corrigido. Essa PEC, ela não corrige tudo ainda, mas já é um avanço. Então, aqui, por exemplo, se diz que a primeira alteração, fala do artigo 97, ela entende necessário estabelecer vedações quanto à concessão de decisões monocráticas, que terão que ser levadas ao plenário, e também elas não podem tratar de questões, por exemplo, de declaração de inconstitucionalidade de lei. Então, são declarações que afetam a todas as pessoas. E a gente tem no artigo 97 da Constituição, senhora presidente, a natureza colegiada do tribunal. Tanto que em tribunais comuns,
Um juiz não pode jamais declarar a inconstitucionalidade de uma lei, num TJ, por exemplo. Ele precisa submeter ao plenário da casa. Então, o que está se fazendo aqui é honrar a natureza colegiada do tribunal.